Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui de volta para mais uma reflexão para os nossos corações a respeito do reino de Deus. Mas antes de começar essa reflexão, quero convidar vocês que ainda não são inscritos, que ainda não se inscreveram no canal Cá Jesus, eu quero convidá-lo para você se inscrever, fazer parte deste canal, curtir, comentar. Espero vocês, o like de vocês, viu, gente? E nesta feita eu quero falar um assunto a respeito do reino de Deus, do que está acontecendo no mundo aí fora, no Brasil, em tantos outros lugares, a respeito da igreja. Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil, tão complicado, olhando aqui as plataformas, alguns vídeos de pessoas que se declaram, que se dizem cristãos, com atitudes que não condiz com a palavra, uns movimentos que também não condiz com a palavra de Deus, uns movimentos antibíblicos e estão querendo dizer que é bíblico, pegam algo dizendo que é bíblico, mas quando nós vamos olhar para a luz da palavra de Deus, é totalmente diferente do que é esses movimentos. Por quê, irmãos, que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, que tinha alguns acontecimentos, alguns fenômenos na época, nos tempos bíblicos, dos profetas, dos apóstolos, que acontecia alguma coisa, mas era gente cheio verdadeiramente da presença de Deus, era um povo que realmente vivia na dispensação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não era um povo que se reunia para fazer aquele movimento, um pula-pula, um cai-cai, e quando saíam, eles ficavam se degladiando, falando mal um dos outros, adulterando, matando as escondidas e vestindo uma capa quando se reuniam junto para fazer aqueles movimentos. Não. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê aqueles movimentos, mas era de homens compromissados com o que Deus estava fazendo ali. Eles realmente se colocavam na dependência do Senhor para que Deus enchia ele, para que Deus enchesse ele do Espírito Santo, e eles se entregavam por completo a Deus. E a vida daqueles homens da Bíblia eram os homens que eram diferenciados das demais pessoas, e até muitos outros que se diziam pessoas que serviam a Deus, mas tinha uns que Deus separava especificamente para encher, e o enchimento transbordavam. Que tem homens de Deus na Bíblia que eles não aguentavam ficar de pé com a presença gloriosa de Deus na vida. Mas vamos olhar para a história desses homens. Homens compromissados com o poder de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, quando Deus começa a dar uma visão para Ezequiel, Ezequiel ele estava aprisionado no reino babilônico, que ele tinha ido cativo para aquele reino. Era um filho de sacerdote que ele viveu em uma bonança com seus pais. E ali ele perde seus pais em Jerusalém, porque em Jerusalém foi invadida, e ele vai cativo para o reino babilônico. Só que quando ele chega lá, ele não deixou de servir a Deus. Ele manteve a vida dele nos padrões de Deus. E ali, ele na beira do rio Quebar, quando ele desce ali para meditar nas escrituras, nos mandamentos, Deus vai de encontro a Ezequiel, ele sente a presença poderosa de Deus, ele não resiste ficar de pé, ele cai. A Bíblia diz que ele começa a cair primeiro, o queixo dele cai aqui, porque as forças dele começam a perder. E ali o queixo dele bate no ombro, porque ele está perdendo as forças, aí ele
cai de joelho e aí de repente ele cai no chão como sem força. Veio o anjo, toca nele para ele resgatar as forças dele. E ali é onde Deus começa a falar com ele o que Deus estava vendo com o povo de Israel, precisamente o povo de Judá. E ali ele começou a revelar para Ezequiel. E aí o que foi que aconteceu com Ezequiel? Se encheu da presença de Deus que não conseguiu ficar de pé. Quando nós vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 10, nós vamos ver todo o capítulo de Daniel, no capítulo 10 do livro de Daniel, do profeta Daniel, quando ele já estava com 80 anos de idade. Gente, olha, 80 anos de idade. Ele foi levado cativeiro para o reino babilônico, entrando já... Os historiadores falam que de 16 a 17 anos foi o tempo que ele foi levado para o reino babilônico. E esse homem nunca apostatou da fé dele, nunca negou os princípios dele. Quando ele tinha 80 anos de idade, ele ainda continuava tendo as experiências com Deus do tempo da juventude dele e adolescência. Ele não se corrompeu. Quando ele foi lá para a beira do rio, que eu esqueci o nome, está no capítulo 10 do livro de Daniel, lá ele começa a buscar o Senhor, porque ele estava num propósito de oração. E como ele estava lá no propósito de oração, ele começa a ter visões. Ele começa a ter visões de um homem muito grande, toda veste branca, cinto de ouro, e aí começa a descrição do anjo que ele começa a ver. E ali o anjo começou a falar com ele. Quando o anjo começou a falar com ele, Daniel perdeu as forças. E quando ele perde as forças, ele cai. E quando ele cai, o anjo toca nele também, assim como fez com Ezequiel. Toca nele. E ali, quando ele toca nele, ele renova suas forças, ele levanta. E o anjo começa a conversar com ele o que Deus ia fazer com o povo. Porque o povo já estava muito rebelde. E ali o que acontece? Como o anjo começa a conversar com ele, Daniel perde as forças novamente, ele cai. E tem momento que ele diz que até os fôlegos dele falta, por causa da presença de Deus que era muito forte na vida dele. E ali o anjo tocava nele e ele renovava as forças e voltava, e ali o anjo continuava a conversar com Daniel. O que eu quero fazer com essa introdução dessa reflexão? É que nós estamos vivendo em um tempo que o povo se reúne, alguns se reúnem na igreja para fazer uns movimentos estranhos, que a gente vê que não está na Bíblia. É um povo que fica, pula, roda, e cai e sai rolando no chão, outro sobe na parede, e outro faz os reboliços, e quando sai dali, tem uma vida pregressa, uma vida de pecado, uma vida que não renuncia ao pecado. Isso não é presença de Deus. Isso não é presença de Deus. Eu tenho um vídeo aqui que eu falei a respeito de que quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, depende também do temperamento da pessoa. Mas quando a gente olha para esses vídeos que a gente está vendo nas redes sociais, não existe presença do Espírito Santo. Gente, eu sou uma pessoa sanguínea. Eu sou pentecostal, me converti em uma igreja pentecostal. E infelizmente que por causa desses movimentos que nós estamos vivendo na atualidade, os movimentos sem Cristo, o que eu estou percebendo nas igrejas pentecostais, a pentecostais original? Eles estão tendo uma mensagem dizendo, vamos parar desses movimentos, vamos parar desse movimento. O que está acontecendo nas igrejas que estão sendo, que era pentecostal? Eles estão tirando a essência do Espírito Santo que era na vida dos irmãos na década de 90, que os irmãos entravam na presença de Deus, os irmãos eram batizados com o Espírito Santo, os irmãos falavam em línguas, os irmãos profetizavam. E hoje o que está acontecendo? Alguns líderes religiosos das igrejas, de algumas igrejas pentecostais, por causa desses movimentos estranhos, eles não estão sabendo lidar com a situação. Aí eles estão querendo implantar dentro da igreja. Vamos parar com esse movimento. Falar línguas estranhas não edifica a vida de ninguém. Falar línguas estranhas só edifica você. Concordo, está no livro de Coríntios. Não tem necessidade de você ficar gritando dentro da igreja.
Alguns líderes religiosos das igrejas pentecostais estão ensinando isso por causa desses acontecimentos que nós estamos vivendo na atualidade. Uns ensinamentos, uns acontecimentos estranhos. A gente vê homens quando pega o microfone e começa e recebe aquela coisa. Bota aquelas músicas para sacudir. Quando bota aquelas músicas do Paulo André, eu calcei sapato de fogo. Aí o povo começa, ó, a pular. E por que que este povo não pulam quando recebe uma palavra vinda do céu, da boca do pregador? Se um pregador ficar dizendo, e recebe isso, e recebe aquilo, e é isso, sem aquela gritaria. O verdadeiro pentecostalismo é aquele que quando nós estamos em um culto de adoração e quando vem a palavra pregada com a essência lá do coração de Deus para o nosso coração, vai surgindo uma brisa muito forte para semear dentro de nós e nós começamos a receber aquela palavra. Isso é o verdadeiro pentecostalismo. E ali o Espírito Santo começa a falar com a gente, muitas das vezes nos constrangendo, e ali nós começamos a chorar, e muitas das vezes falando em línguas estranhas, e às vezes quando nós saímos da nossa casa desesperado, que momento de desespero, quando nós chegamos na igreja, recebemos uma palavra de conforto e dizendo, filho, filha, eu estou resolvendo a tua causa, eu estou cuidando dos teus problemas, que para os teus olhos é impossível, mas eu estou nesta causa e esse mal não é para a morte. Agora imagine quando você sai de dentro de casa. Aleluia. Comecei a sentir uma brisa agora, gente. Do Espírito Santo agora me tocando. E quando você sai de dentro de casa, naquele desespero por causa do problema, você chega dentro da igreja, você recebe uma palavra dessa. Qual é o seu papel naquele momento? Você vai chorar. E ali o Espírito Santo começa a lhe tocar e você vai começar a falar em línguas estranhas. O Espírito Santo edificando você. E quem está próximo de você percebe que é o Espírito Santo que está lhe tocando. E ali ele começa todo a se arrepiar com a presença de Deus na vida dele. E ali o ambiente começa a mudar dentro da igreja. E o culto começa a ser um culto verdadeiramente de adoração. E o Espírito Santo começa a ter liberdade de ir tocando o coração de um e de outro. E assim vai sucessivamente. Precisamos hoje discernir esses movimentos, que é Deus e o que não é Deus. E não dizer, eu não gosto desses movimentos. Que movimento? No livro de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus dá a visão para Ezequiel, meu povo. O que Deus disse para Ezequiel naquela visão? Desculpa, gente. O que Deus disse para Ezequiel? O que tu vê, Ezequiel? Um vale de osso seco. Tem vida aí, Ezequiel? Não. Esses ossos podem viver, Senhor? Ezequiel, ele disse, Senhor, tu sabe. E o que foi a palavra que Deus disse para Ezequiel liberar? Para aquele vale de osso seco, profetiza. O que Deus está chamando hoje para a liderança do Brasil, das igrejas hoje, do Brasil e fora do Brasil? Profetiza. Para que tenha vida dentro das igrejas. Profetiza vida dentro das igrejas, porque as igrejas estão um vale de osso seco. Esses pula-pula não é o Espírito Santo. A palavra precisa voltar para dentro das igrejas, para que o povo seja constrangido dos seus atos e confessar os seus pecados, como está no livro de Provérbios 28, 13. Que aquele que não confessa, ele nunca prospera. O que é a prosperidade? É espiritual. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E se ele alcança misericórdia, a presença do Espírito Santo vai sobre ele. E ele é tocado por Deus. E ali quando Deus disse para Ezequiel, profetiza. Quando ele profetizou, o que foi que aconteceu? O que foi que Ezequiel ouviu, gente? O que foi que ele ouviu? Um reboliço, quando o vento veio. E aí, que reboliço foi esse? Um movimento. Mas que movimento foi esse? O Espírito de Deus. Ele veio sobre aquele povo que estavam sem vida espiritual. Isso foi a visão de Ezequiel. Que eles estavam sem vida espiritual.
E aí o que que acontece? Ele começa a profetizar. E o Espírito vem sobre os ossos. E ali foi juntando osso com osso. Para que o quê? Ter vida. Por isso eu quero dizer para você, líderes, e você também que não é líder, que diz, eu não gosto desses movimentos, você que é pentecostal, eu não gosto desses movimentos. Mas se você é um homem cheio da presença de Deus, você tem a liberdade de buscar a presença de Deus e discernir do que é Deus e de que não é Deus. E você buscar a presença de Deus para dentro da sua igreja e dizer, nós não abrimos mão da presença do Espírito Santo na nossa vida, no coração dos crentes, dentro da nossa igreja. Quando nós nos reunir, é para buscar a presença de Deus. No domingo passado, que foi a primeira lição do trimestre de 2024, foi falando a origem da igreja. Gente, esse trimestre vai sacudir coração de pessoas que têm sede de Deus verdadeiramente. Vai sacudir. Eu quero só ler um trecho aqui na introdução da primeira lição, que quando fala a respeito da Bíblia, da trajetória da igreja. Paulo, ele tem a igreja como coluna e firmeza da verdade. É o que está precisando ser ensinado. A verdade dentro da palavra. O que é a verdade? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-se. Arrependei. E busque o Senhor e seja cheio da presença de Deus. É isso que está faltando ser pregado dentro das igrejas, para você ser cheio verdadeiramente da presença do Senhor. Se você se encher, se você cair com o rosto no pó prostrado, não tenha medo, mesmo que alguém lhe julgue. Se é a presença de Deus, a alegria invade a sua alma, mesmo que ele julgue. Você não vai ficar com raiva daqueles que estão lhe julgando. Você não vai ter dificuldade de perdoar. Você não vai ter dificuldade de amar. Essa é a presença do crente, verdadeiramente cheio da presença de Deus e que vive tocado por Deus. Não é esse movimento estranho que está aí sendo feito aí dentro de algumas igrejas. E aí eles começam a fazer esses movimentos e lá fora estão matando, estão roubando, estão se prostituindo, estão caluniando e estão fazendo tanta coisa horrível. Ainda existe um povo. Ainda existe um povo que busca Deus em espírito e em verdade. E Deus está ainda falando na terra com esse povo que busca Deus, que se reúne na igreja para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Só para concluir a minha reflexão neste momento, nesse culto de quarta-feira agora, o culto de doutrina, o pastor Expedito falou algo bem interessante, que baseado no livro de Atos 2, 37 em diante, que fala sobre a igreja primitiva. Como era que vivia a igreja? Quando as pessoas se aproximavam dos apóstolos, ele dizia, crê no Senhor Jesus. E ali quando ele levava essa palavra, crê no Senhor Jesus, o povo já recebia o Espírito Santo e já tinham sede de ser batizado nas águas. E ali quando o pastor fala uma coisa bem interessante, eu concordo plenamente, o pastor Expedito, o que ele disse? Essa geração de hoje não conhece verdadeiramente o poder de Deus, e é verdade. Essa geração de hoje não conhece o poder de Deus. Os líderes precisam conhecer, primeiro ele conhecer o poder de Deus na sua vida. E apresentar este poder de Deus para os seus liderados, para que esse povo verdadeiramente venha a ser cheio da presença de Deus e discernir o que está acontecendo aí fora, esses movimentos sem Deus. Isso é o poder de Deus na nossa vida. E não dizer, vamos parar com esses movimentos, que não está mais nem acontecendo mais nas igrejas pentecostais tradicional, porque os líderes não estão tendo discernimento de ensinar isso para a igreja. Precisa o líder discernir o que é o poder de Deus e o poder da carne. Ah, não, é o Satanás. Ah, não, gente. É só frescura desse povo. É só frescura. Não é de Deus e nem do diabo. É só emoção da carne. É só coisa da carne para mostrar que tem santidade. A minha mostração de santidade é eu buscar o Senhor dentro da minha casa, ter comunhão com a minha família. Eu orar dentro da minha casa, jejuar, ter comunhão com Deus. E quando eu chegar dentro da igreja, essa comunhão ela vai fluir no conjunto com meus irmãos. Eu amar os meus irmãos, eu não ter dificuldade de amar os meus irmãos. Isso
é poder de Deus na vida. E os dons, ele vai fluindo. Se você bate palma, porque a alegria às vezes transborda, aí você que é sanguínea como eu, bato palma, às vezes grito, às vezes dou aquele pulo, mas é a presença de Deus na minha vida. Não é nada de meninice. Por isso, o povo pentecostal original precisa discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Amém, gente? E a paz do Senhor.